Desde 1900, nossa cidade já contava com os trabalhos de uma escola. Os cômodos eram cedidos pela comunidade para que as crianças assistissem às aulas. Documentos comprovam a existência da Escola Pública Distrital do Sexo Feminino Bom Jesus da Cana Verde, datado de 1921, regida pela professora Nivalda de Moraes Campos. Foram encontrados documentos em nome de Escolas Reunidas da Vila de Tabuleiro, que funcionava na antiga Rua João Pessoa, hoje Prefeitura Municipal. Na década de 50, deixa-se de se chamar Escolas Reunidas, nascendo então o Grupo Escolar Menelik de Carvalho, pelo decreto de número 3.791, de 21 de abril de 1952, em homenagem ao irmão do deputado Último de Carvalho, que muito contribuiu para o desenvolvimento da cidade. E as professoras eram Olívia Maria Dutra e Maria Lodge, com as aulas do primeiro ciclo do ensino fundamental. Não se sabe ao certo quando houve a modificação de grupo escolar para a Escola Estadual Menelik de Carvalho, mas através de documentos, imaginamos ser em 1973 ou 1974. No dia 1º de maio de 1982, a Escola Estadual Menelik de Carvalho encampou o ginásio comercial João 23, que funcionava no prédio da SENEC, Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, devido à extensão de séries. Essa extensão de séries, segundo ciclo, foi autorizada através da Resolução de número 4086, publicada no Minas Gerais, de 3 de março de 1982. Somente no dia 13 de fevereiro de 1986, o ensino médio foi autorizado de acordo com o decreto de número 25.763, publicado no Minas Gerais, de 13 de fevereiro de 1986. Meu nome é Iracilda Jacinto Rodo Neto. Todo mundo conhecia como a dona Iracilda Enérgica. Eu formei em 63 e comecei a trabalhar em 23 de fevereiro de 64. Mas foi muito bom, porque o importante era a convivência, ajuda aqueles que não tinham meios para nada, nem caderno às vezes tinham, coitadinhos. A gente tinha o amor para com eles. Eu trabalhei com uma equipe de professores e auxiliares muito bons, porque você tem que ter caridade de qualquer um. Ajudar, sabe? Principalmente aqueles que estão, às vezes, desorientados com pouca coisa. A gente, às vezes, ajeitava aquilo, estava tudo 100%. Eu não tenho nada a reclamar do tempo todo que eu trabalhei lá, 2 cargos. Sabe? Gosto muito de todos que trabalharam comigo, dos ex-alunos meus. E sempre aprecio as professoras. Sei que é difícil você entender a situação de cada aluno, principalmente naquela época que não tinha uma merenda. Sabe? Chegava 9 horas, às vezes as crianças começavam assim, ter fome. Depois veio uma merenda razoável. Hoje não, hoje já é uma merenda boa, já tem o planejamento, né? Mas naquela época não. Às vezes nem caderno o aluno tinha. Às vezes manchava o que tinha acabado para poder coisa. E a gente fazia tudo possível para conseguir. E os nossos alunos daqui, do Menelik de Carvalho, é muito observado nas outras escolas, pelo conhecimento. Muito mesmo, sabe?
A gente encontra com eles e eles falam pra gente. Porque era muito exigente. Nem as provas eram a gente que preparava. Era preparado pela diretora. Quando eu entrei aqui, a diretora era a dona Leila Maria Mota. Depois que ela, na época mesmo que foi passado para a escola estadual, era a dona Titina. Depois veio a dona Leila. Depois veio a dona Maria Helena Lima. Mas, assim, eu sou natural de Juiz de Fora, nasci em 1939, estudei sempre em colégio de freira, com muito rigor, muita obediência a gente tinha que ter. E quando eu terminei o segundo grau, né, que chamava o curso científico, eu vim morar aqui nessa fazenda. Meu pai teve um comércio, mas quis fechar, minha irmã mais velha havia falecido. Então, para a mamãe não ficar sozinha aqui, eu vim morar com ela. Eu vim em 1957. Aí comecei a namorar o que é o meu marido. Namorei, casei, estou casada há 60 anos, né? Aí depois eu quis dar continuidade aos meus estudos, aí eu fui fazer um curso na Federal. E consegui fazer o curso de História, que me foi muito importante, não só na profissão, como para entender o mundo. Entender o porquê das coisas, sabe? Por exemplo, essa coisa política, né? Para a gente entender. E o curso de História eu achei muito importante na minha vida, foi muito bom. E aí fiz o curso, depois eu fiz um concurso, eu fui aprovada, eu passei no concurso e peguei uma vaga em Venda Nova. E eu ia para lá tomar posse, porque um cargo no estado estava sendo difícil, né? Aí não cheguei a tomar posse, porque a que tinha passado no primeiro lugar para delegacia de Juiz de Fora, ela já estava saindo para se aposentar. Ela só esperou a nomeação, então deu aquela vaga, eu peguei a vaga, tomei posse. Depois que teve a vaga em Tabuleiro com extensão de série, eu vim para cá. Vim para cá em 83. Trabalhei muito ali. Amei muito o Menelik, meus alunos, e sempre assim, ontem mesmo, um ex-aluno de Piau me telefonou, né? Achei aquilo assim interessante. Outro dia eu fui arrumar também uma coisa na lanterna do meu carro e o Kleber da madeireira falou assim, procura o Gil. Aí fui lá, Gil, tem esse probleminha aqui, resolve para mim? Perfeitamente, fez aquilo, lembrou como aluno que ele foi levado, o Kleber também muito levado, mas assim, todos eles muito interessantes, respeitosos, sabe? Então a carreira, a vida de professor, ela é muito gratificante. E ali fiquei até me aposentar. Me aposentei já com 69 anos. E durante esse período que eu estive em Tabuleiro, sempre gostei muito. Tinha-se um relacionamento tão bom, não só com o quadro, né, administrativo, com a dona Leila, com as outras funcionárias, com os alunos, né? E depois saí da sala de aula, a dona Leila se afastou para aposentar e eu então assumi, né? Não houve assim um concurso, nem prova. Naquela época eu estava cobrindo uma vaga de uma pessoa que tinha para se aposentar. Todas as comemorações cívicas eram feitas na frente da escola do Menelik, com hasteamento de bandeira,
Por exemplo, 7 de setembro, vocês mesmos já participaram muitas vezes, a gente fazia com muito entusiasmo, né? Fazia o desfile dos personagens da independência. Nós sempre fazíamos tudo para alegrar o povo, uma coisa diferente, porque aqui era pequeno, aqui ainda não era nem uma cidade, era uma vila, né? Depois é que foi elevado a cidade. Eu sou Maria Helena de Azevedo Miranda, resido aqui em Tabuleiro desde quando eu nasci, porque eu nasci ali no Córrego, ali no bairro de São José, a única casa que ali existia na época. E eu comecei a minha trajetória no Menelic em 1965, quando eu entrei na primeira série, e a minha primeira professora foi a Dona Terezinha Dutra. E com ela eu aprendi a ler aquela cartilha, assim, meu nome é Luizinho, eu já sei ler e escrever. Eu tenho essa cartilha até hoje, entendeu? Então, eu não sabendo mais tarde, que através daquelas explicações que eu aprendi com ela, que eu iria ser uma alfabetizadora futuramente, mais tarde, de primeira série. Então, ali em 1965, eu estudei ali os 4 anos até a 4ª série. A dona Leila era diretora. Ele se chamava Grupo Escolar Menelic de Carvalho. Era assim, ele era uma escola que tinha aquelas carteiras em dupla ainda, que era de madeira, a gente sentava em dupla. Eu estudava com a Rossana, com a Soninha da Dona Selma. Uma turminha assim, mais ou menos da mesma faixa etária. E a gente não tinha essa facilidade que hoje tem de material. A gente copiava tudo do quadro. Tudo era copiado do quadro. As provas eram copiadas do quadro, numa folha de papel massa. A gente fazia, se copiava, depois tinha que fazer. Tinha tabuada todo dia para estudar, para copiar e decorava. E nunca mais a gente esqueceu, eu pelo menos. Aí, em diante de 1900, depois que a gente tirou a 4ª série ali, a gente ia para o João 23. Só que o João 23 era a escola da comunidade, da tal de Senec. Era a escola que tinha o padre Geraldo como diretor e a dona Nair, uma dona Nair que era coordenadora da Senec. E a gente tinha que pagar uma taxinha por mês, baratinho, para estudar na mesma escola que era a Menelic, só que era vinculada, era outra escola da Senec. Mas como não tinha espaço físico, aí o Menelic, o grupo escolar da Dona Leila, emprestava as salas para a gente estudar. Eu estudei 2 anos à noite, a 5ª série e a 6ª. E outra coisa, que nessa época a gente eu morava lá no Córrego do Jô, lá no cantinho. A gente ia de noite, numa escuridão para casa, usava lanterna para clarear o caminho, porque só existia luz elétrica no bairro, só na minha casa. A dificuldade que a gente era eu, Maria Ângela, minha irmã e meu irmão. Chovia tanto, a gente molhava os pés, tudo passava pelo atalho ali. Então a nossa dificuldade foi muito grande para estudar. Nosso uniforme era uma sainha verde, com 4 machinhas, 2 à frente, 2 atrás, e uma camisa bege escrito Senec. O bolso a gente comprava e pagava uma taxinha pequenininha por mês, mas vai. Era a época da Dona Maria Santinha, trabalhava como ela batia o sino para os horários das aulas, ela que batia o sino e ainda vendia umas cocadas que era muito gostosa na época. E ali eu tirei a minha 8ª série. Quando a gente tirava a 8ª série, aí a gente tinha a única possibilidade que a gente tinha para estudar era ir para o Regina Coeli. Aí eu não pude ir logo em seguida para o Regina Coeli por condições financeiras, porque a minha irmã estava fazendo o 3º ano e o meu pai não tinha dinheiro para pagar a passagem da gente, que na época não tinha transporte escolar de graça. Então eu tive que esperar a minha irmã tirar o 3º ano, começar a trabalhar para me ingressar no Regina Coeli. Enfrentava ônibus, enfrentava carona, a gente não tinha dinheiro para comprar merenda. Então é assim, hoje eu vejo que as facilidades que os alunos têm hoje é muito melhores e maior do que a nossa. A nossa época não tinha essa facilidade de vender alguma coisa para ajudar. Eu ajudava minha mãe o quê? A fazer as coisas dentro de casa, a ralar aruta para fazer polvilho para minha mãe vender para poder arrumar dinheiro, a minha mãe debulhar milho, umas coisas assim que a gente ajudava o pai da gente em casa e a gente era estudiosa. Você entendeu? Então, valeu a pena. Foi bom que a gente deu valor aos pais da gente na nossa época. E mais tarde eu entrei. A primeira escola depois que eu saí do Regina Coeli, eu estudei em 77 lá, eu fui trabalhar lá na Escola Estadual Santa Terezinha. Eu e a Marilande Vieira ali.
do Sebastião Vieira. Nós fomos trabalhar, nós íamos no ônibus 6h15 da manhã, descia lá lá no ponto lá da Santa Terezinha, andava a pé uns 20 minutos, 25 minutos, e a dona Maria Helena Lima era coordenadora escolar. Naquela época, eram muitos alunos. Para começo de assunto, a minha primeira turma foi a primeira série. Então, isso me gravou muito, porque com ali eu fui treinando mais a ver como que a primeira série marca a gente, assim, você aprende a ler, a escrever, então grava na gente, na memória. E com isso dali em 78 fiquei no Santa Terezinha, e em 79 eu vim para Tabuleiro. De Tabuleiro eu trabalhei mais uns 30 anos e fui só pegando salas de alfabetização, primeiro e segundo ano, e umas salas cheias. Observando as características físicas, a construção da escola Menelik de Carvalho, eu percebo assim o início da carreira de um homem que foi muito importante, Oscar Niemeyer, que aquele estilo é o estilo funcional, moderno, que foi adotado por eles, já governo Juscelino Kubitschek como prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek como governador de Minas, e o estado de Minas crescendo muito nessa parte cultural. A gente não tinha livro. Aí como que você fazia? Eu sempre introduzia uma palavra-chave, aquela palavra a gente introduzia a letra inicial, fazia o traçado no quadro, ensinava a família silábica e as leituras. As leituras a gente conseguia fazer no mimeógrafo. Eu mimeografava, dava para cada menina e levava para casa com a letra do livro e transcrevia para a letra cursiva. A gente não tinha material. E como é que a menina aprendia? Sim, porque a gente tomava leitura todos os dias, tomava tabuada, estudava junto com os alunos. Isso aí a gente estudava. A gente não tinha fartura de material que tem hoje. A gente não tinha material dourado na época. Mais tarde que isso foi comprado pela escola. Aí eu falei assim, a dona Leila na época era diretora, também não tinha, a gente não tinha esses material hoje, livros nem folhas com fartura, tinha um antigo mimeógrafo que cheirava álcool. Aí o que a gente fazia? A dona Leila trazia da escola do Estela, de Fora, trabalhava de professora, eles usavam o stencil uma vez só, a dona Leila trazia pra gente, a gente fazia matriz, catando no lugar que não tinha sido usado, fazia as matrizes e a dona Leidinha rodava pra gente no mimeógrafo. Então assim, os meninos não tinham material de livro, mas a gente fazia com a letra do livro nos exercícios. Inclusive eu tenho do meu filho até hoje o caderno dele de primeiro ano. Eu tenho guardado até hoje com essa letrinha. A dona Maria Helena Lima, por exemplo, quando a dona Leila aposentou, a dona Maria Helena Lima foi a diretora da escola. Aí já começou a ter assim, um pouco mais de mudança. Não assim, a dona Helena era mais comunicativa, mais participativa na escola. E a dona Maria Helena incentivava a gente mais a procurava outros recursos. E a escola começou a ter recursos de biblioteca, de computadores na escola. Aí já começou a melhorar um pouco mais. As merendas começaram a vir para a escola. Aí a escola começou assim, a melhorar em âmbito nacional, em todas as escolas começou a ter essa ajuda de merenda, de escola, de computador, de livros. A biblioteca, por exemplo, a biblioteca foi muito, quem veio, tinha assim uma listagem de livros que a escola tinha que comprar. Tinha que ir lá em Belo Horizonte, numa feira para comprar. A dona Maria escolhia uma professora que tinha que ficar lá quase uma semana inteira lá para escolher livro para comprar para a nossa biblioteca. Quer dizer, o aluno não tinha em casa, mas tinha uma biblioteca que funcionava. No dia 17 de maio de 1952, foi um dia mais belo de Tabuleiro. Às 3 horas da tarde, Dr. Último de Carvalho e uma comitiva muito grande, importantíssima, dos lugares aqui ao redor, de Belo Horizonte, de Juiz de Fora, de Rio Pomba, foram para a fazenda do João Floriano Filho. E lá teve um banquete, um laudo banquete, não somente para os convidados da comitiva, mas sim para todo mundo que foi. E porque aqui, na época, eram escolas reunidas da Vila de Tabuleiro, porque aqui era a vila, que não era ainda cidade, pertencia à comarca de Rio Pomba. Inclusive até o juiz de direito de Rio Pomba, Dr. Gribel, ele veio também.
várias pessoas importantíssimas da nossa cidade, da cooperativa, era o Sr. Nico Gonçalves, todo mundo conhece, e muitas outras pessoas aqui, o Adir Garizo, que faziam parte desse tabuleiro. Aí passou então, depois, mais tarde, na época era o governador do estado de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek. Eles passaram as escolas reunidas da Vila de Tabuleiro para Grupo Escolar Menelique de Carvalho. Entendeu? É o dia que nós comemoramos 17, né? Lá. E o patrono da escola recebeu o nome de Menelique de Carvalho. Ele era irmão do Dr. Último de Carvalho, do deputado. Ele nasceu em Muriaé, depois veio para Juiz de Fora, trabalhou em muitos lugares lá, importantíssimos, e acabou falecendo em Juiz de Fora mesmo. Eu tenho muito boas recordações de lá, alunos, professores. A gente era assim uma equipe que todo ano a gente estava presente ali, o Antônio Lino, Ana Lúcia, Conceição, Dona Wanda, Iracilda, e tem muita gente para relatar, né? Essa escola deu muitos bons profissionais, olha, exemplo de pessoas que estudaram lá e foram para a universidade. Maria Helena Sodré, a Rita Sodré, Paulo César, professor de Geografia, Luzia Andressa, Marilande Freitas, né? Hoje diretora, né? E vai conduzir a escola muito bem por muito tempo. E tem muita gente boa, né? Para enumerar, as professoras de 1ª a 4ª, muito eficientes, foram ótimas alfabetizadores, Maria Helena Azevedo, a Márcia Júlio, muitas, que agora no momento não estou lembrando de todas elas não. Que era tudo manual, aprovado, reprovado, as notas, cada uma uma ficha individual. Então ali, sem querer, a gente já foi treinando, eu, por exemplo, já fui treinando algumas coisas que a gente tinha, o limite de cada nota, de cada aluno para ser aprovado ou não. Deve escrever, passava por boletim à mão ainda, era um boletim assim meio verde, era verde, e todo mês a gente dava transcrever as notas dos alunos, e quando tirava menos de 5, a gente usava a caneta vermelha. Então depois tinha reunião para entregar para os pais, aí as crianças ficavam assim, será que o meu está todo vermelho? Então assim, ele era mais cobrado, e se ficasse numa matéria, a criança repetia o ano. Não é como hoje que tem assim, essas recuperações, a progressão continuada que você pode fazer no outro ano. Então, a situação hoje, ela dá mais campo para as crianças aprenderem, mais para sanar suas dificuldades e aprender até mais, porque elas têm o quê? Todos os meios de comunicação em mãos para aprender, para poder fazer em casa, sem necessidade de estudar tanto igual a gente estudava. E uma coisa que eu sempre fui na escola, assim, muito positiva a respeito de desperdício. Porque quando eu estava com 5, 6 anos, a gente ainda sofria as coisas da Segunda Guerra Mundial. Porque naquela época, alimentação, maquinário, ferramenta, peça de reposição, aquilo tudo vinha da Europa. Se uma máquina sofresse lá, quebrasse qualquer coisa, uma serra, tinha que aguardar uma peça vinda da Europa, né? Então, nós éramos dependentes da Europa. E a gente dependia também da alimentação. O trigo vinha da Europa. Então, houve um racionamento de pão, né? Então, poucas pessoas tinham acesso ao pão. E não se jogava nada fora, se aproveitava tudo, roupa, comida era muito assim, a gente era comedido, né?
porque tinham sido dias, assim, uma época difícil para todo mundo. E contava essa história quando eu via lá meninos jogar merenda, não jogar fora, prato, devolver prato. Aí eu falava assim, ó, gente, tempo da guerra. Aí a Denise Júlio ria de mim. Tudo ela falava assim, no tempo da guerra. Eu falei, olha, vocês não sabem, mas é difícil, é duro. O que eu digo para os alunos de hoje, obedeçam seus professores, porque eles são os seus segundos pais. Porque professor nenhum quer ver seu aluno mal falado. Quer que ele seja, como diz o outro, que ele receba boas palavras, parabéns e tudo. Quando você sabe que um aluno, ex-aluno seu, chegou perto de você e falou assim, a senhora é a dona Iracilda, né? Eu falei, sim, sou. A senhora lembra que só foi minha professora? Eu falei, lembro. A senhora lembra aquilo que a senhora me ensinou? Eu ganho um dinheirão lá no Rio de Janeiro. Aquele bordadinho que a senhora me ensinou. Porque eu era muito exigente. Ensinava bons hábitos, ensinava a pedir a licença, pedir tu não entrar. Quando eu ia chamar a atenção do aluno, eu era enérgica mesmo. Mas primeiro eu pensava o que eu ia falar para ele. Eu pedia a Deus, a Nossa Senhora, o que eu ia falar com ele. Porque eu não podia humilhar. Porque eu não sabia a situação dele em casa. Porque o desejo da professora é isto. E o juramento que a gente faz é um juramento muito correto, se a gente pensar bem, para com Deus, para com a comunidade, né? Geral, e para com a própria criança, você é responsável por ele, sabe? Como você mesmo sabe, né, diretora, que não é fácil para poder controlar as coisas, mas a gente sempre, quem tem fé, consegue, confia sempre em Deus, que hoje não está dando certo, mas você vai com calma, que amanhã tudo virá de acordo com o que precisa. 17 de maio, nossa escola completa, Menelik de Carvalho completa 69 anos. E eu sou tão Menelik que eu sou até premiada de ser aniversariante junto com o Menelik de Carvalho no dia 17 de maio. Que eu tenho a dizer parabéns e que nossa escola seja sempre uma escola de futuro para os nossos alunos que estão aí nessa época de pandemia, que sejam melhores do que nós fomos antes. Vejo muita coisa boa ainda para o Menelik de Carvalho, né? Uma escola que formou bastante gente, e para os professores, que hoje eu nem sei se eu saberia dar aula nos dias atuais. Eu só falava assim, olha gente, tem que dar aula, tem que ser exigente, tem que falar, porque essa época da juventude, nossa, agora ela é uma só. Rapidinho você faz as 4 séries, depois você faz o 2º grau e dali a vida te espera. Então esse período é um período assim muito importante no processo de formação, tanto de caráter quanto de conhecimento também, né? E essa questão do caráter, isso é muito importante. Né, um jovem educado, que dê tranquilidade aos pais, isso é um tesouro que a família tem e a própria sociedade, né? Então, e que a educação é tudo. E educação, né, ela não tem começo, ela não tem fim. Ela é constante, ela vai. A gente se educa nos bancos escolares, mas com a vida também. Às vezes a gente se educa com uma pessoa muito mais jovem que a gente, né? E assim, eu sempre agradeço a Deus de ter sido professora. Eu não queria ser professora não, mas fui levada para isso. E com conteúdo que as pessoas às vezes até menosprezam a história. Gente, história é a vida da gente, todo mundo tem a sua história, né? E da história da sua família, do seu pessoal,
né? Você tira tanta coisa boa, você analisa, você compara, você vê o que foi útil, né? Quanta gente boa, né? Fazendo a história do município, a história do estado. Não precisa estar lá em cima, nas alturas, não. Cá mesmo, às vezes você é muito importante na sua comunidade, né? Educação é tudo. É com muito carinho, é com muita satisfação e alegria que hoje, 17 de maio de 2021, eu venho, né, entregar para vocês, tabuleirense, comunidade escolar, funcionários, ex-alunos, professores, um pequeno documentário sobre a história da Escola Estadual Menelik de Carvalho. Meu nome é Marilande, né? Eu atualmente estou como diretora, juntamente, né, com a Claudineia. Desde quando eu estudei, né, nesta escola, porque eu fiz o meu ensino fundamental e médio todo aqui, eu já tinha, né, essa curiosidade de saber mais sobre a escola, o porquê, né, do nome Menelik, se a escola tinha, né, outro nome antes dessa escola. Fomos atrás sobre a construção da escola na década de 50, então assim, fomos felizes porque encontramos vários documentos, né, tivemos aí depoimento de várias pessoas. Então é com muito carinho, né, que a gente deixa, né, esse documentário registrado para gerações futuras. Isso é muito importante para a nossa geração, porque hoje em dia eles parecem, né, não se importam com a história, então isso vai ficar registrado. Falando um pouco, né, da minha história, eu estudei aqui no Menelik, fiz o meu ensino fundamental aqui, o ensino médio, e tive ótimos professores. Prestei vestibular, né, na época não pude fazer cursinho, então foi através do estudo da escola pública, do meu esforço, né, que a gente tem que estudar muito, que eu consegui passar, né, prestei vestibular em 1995 e passei para o curso de Educação Física, né, tive ótimos professores, né, a gente tinha o Tom, que era um ótimo professor de Educação Física, e eu fui ganhando gosto, né, pela matéria, pela disciplina, e hoje sou formada, né, em Educação Física. Quem me conhece sabe que eu amo o que eu faço, sempre fiz com muito carinho, e hoje os meus filhos estudam aqui no Menelik, e é muito engraçado, assim, é muito prazeroso, é muito gratificante ter hoje aqui, como colegas de trabalho, professores, né, pessoas que foram meus professores. Isso é muito bom, é muito gratificante. Parabéns, Menelik, pelos 69 anos fazendo história em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país. Somos todos Menelik. Nós, os ASBs, fazemos parte do quadro de funcionários do Menelik e viemos a público desejar um feliz aniversário de 69 anos. Parabéns, Menelik!